Bom dia a todos para mais uma live. Mais uma semana com esse tema, a importância da criatividade para a gente superar, né, as nossas complicações no dia a dia. Vou chamar aqui a Andresa, deixa eu ver se a Andresa aparece. Para quem quiser também participar, fale aqui com a gente. Vamos agir para poder aprender um pouco mais, né? O autoconhecimento, entender como que a gente funciona, como as coisas podem ser talvez mais fáceis. Vamos começar? Bora. Bora! Hoje o capítulo é a importância da criatividade. Vamos ver o que vai trazer aqui para nós, né? Isso. De novidade, de autoconhecimento, para a gente poder. Vou encaminhar a live que eu não encaminhei para ninguém ainda. Então manda, eu já mandei para algumas pessoas. Vou começar a ler enquanto você manda aí, tá bom? Pode ler. Então vamos lá. Dois compadres que estão pescando estabelecem um diálogo. Sabe, compadre, eu não poderia estar aqui pescando de jeito nenhum. O outro responde, por quê, compadre? Tinha prometido à minha mulher que ajudaria a lavar a casa nesse fim de semana. E o que o compadre fez para escapar da mulher? Usei a criatividade. Coloquei o despertador para despertar às 3 da manhã. Quando o despertador fez aquele barulho horrível, minha mulher acordou assustada e então eu falei, mulher, me deu uma vontade nesse minuto de fazer amor e ir pescar. O que você acha? Ela respondeu, pega a blusa que deve estar frio na beira do rio. 3 horas da manhã ninguém merece, né? Haja criatividade. Haja criatividade. Mas, brincadeiras à parte, o autor começa o texto assim. Sem criatividade, dificilmente conseguiremos lidar com problemas e superá-los. Naturalmente, haveremos de considerar a inevitabilidade de certos acontecimentos pertinentes a quem vive nesse mundo. Ainda assim, necessitaremos da criatividade. Exemplificamos. Um acidente automobilístico pode causar uma lesão na coluna vertebral, impossibilitando o indivíduo de voltar a andar. Imaginemos que essa pessoa viverá o resto da vida numa cadeira de rodas. O que você faria nessa situação? Por certo, muitos desistiriam de viver, outros perderiam a fé em Deus, outros ainda se tornariam pessoas revoltadas, pois trata-se do direito que cada um tem de reagir de maneira que quiser. Todavia, ao escrever este texto, lembramos que recentemente, aí foi em 1 de 9 de 2012, todos os telejornais apresentavam uma reportagem espetacular. Tratava-se de um balé submarino que uma inglesa executava no fundo do mar. Até aí, nenhuma novidade, mas o detalhe é que a inglesa, de 46 anos, apresentava o balé numa cadeira de rodas. Quando mais jovem, uma doença que atrofiou parte do músculo de suas pernas impossibilitou-a de andar, mas ela decidiu que iria mergulhar e conseguiu. Eu vou terminar de ler esses dois pedacinhos. A criatividade é fundamental não só para lidar com as dores, mas também nos relacionamentos. Às vezes, um casamento tem fim por pura falta de criatividade e sensibilidade dos cônjuges. No casamento, cada um precisa perceber a necessidade do outro, e isso exige sensibilidade. Perfeito. É um tema, eu digo, bem diferente, né, do que a gente faz, mas a gente tem tantos exemplos no mundo inteiro, né, sobre o que você vai fazer da sua vida se você tiver impossibilitado de fazer o que uma pessoa normal, digamos assim, faria. Né? Eu não sei o nome das pessoas, acabei não tendo tempo para pesquisar, mas eu lembro de um vídeo, Andresa, que a pessoa não tinha nem os braços e nem as pernas. E ele faz palestras no mundo inteiro de motivação para as pessoas. Né? Quantas pessoas têm aquele esportista da vela que também perdeu uma perna e nem por isso ele desistiu do esporte. Eu sou péssima para nome, não vou lembrar o nome das pessoas. Mas a gente tem tantos casos de pessoas que perdem um membro e não desistem, né? Não entra na depressão,
não amola a vida dos outros que estão ao seu redor. E eu acho que eu vou um sim, pouco mais além. Eu acho que você não precisa necessariamente perder um membro do seu corpo para você desistir da sua vida. é, Você é uma pessoa né, que passou por uma depressão, por um momento você desistiu da sua vida, mas a gente precisa da criatividade para se reerguer, olhar a vida diferente, né? Para a é, gente é, observar o que a vida quer nos oferecer diante das circunstâncias que a gente vive. é. Eu diria, Rê, que a gente precisa olhar assim, que a gente está sempre postergando uma felicidade, né? Eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa, vou ser feliz quando tiver, quando eu concluir, quando eu casar, quando eu tiver filhos. Então a gente está sempre postergando a nossa própria felicidade. Mas aí acontece uma fatalidade, como o autor trouxe aqui, da pessoa que, né, que foi fazer um balé dentro da água, De né? Então cadeira de você vê que roda. nem a idade dela foi um empecilho para que ela não se movimentasse, não usasse a criatividade para que ela trouxesse algo que trouxesse a felicidade e o prazer. Então, por que eu falei no começo, né? Que a gente está postergando a felicidade? Porque a gente está sempre esperando o momento perfeito para ser feliz, né? Quando eu chegar em tal ponto da minha vida, eu vou ser feliz. Não, vamos ser felizes hoje. Eu quero ser feliz hoje. O que eu posso fazer? Ah, mas eu tive um tumor e agora eu não posso mais, enfim, qualquer coisa que seja. Tá, mas eu não posso isso. O que eu posso fazer? Quais são as minhas opções? E não se fechar de uma forma punitiva, né, castradora. Então, não tenho as pernas mais para dançar, fazer o balé em posição em pé, ereta. Mas eu posso ir na água, fazer o meu balé subaquático. Então, eu vou aprender, eu vou treinar, eu vou trazer esse prazer para a minha vida e ser feliz, continuar com o que eu tenho, né? Eu ouço muito isso do meu filho. Mãe, o que você tem em mãos hoje? Né? Então, ele fala, o que você vai fazer com o que você tem hoje? Então, é muito assim, vem para a realidade. Sai da ilusão, vem para a realidade, sem vitimismo. Seu filho. Meu filho, minha cria. Que coisa boa, né? Mas o autor ainda fala assim: no casamento, cada um precisa perceber a necessidade do outro. E isso exige sensibilidade. Então, É, eu vou além, né? Não só o casamento, mas no trabalho, na vida social, com os nossos filhos. A gente entra num mecanismo de autodefesa, de vitimismo, porque o outro isso, porque o outro aquilo, e por que não usar a criatividade? Né? A gente fala muito das crianças, que as crianças estão muito no celular, que elas estão fechadas. Mas o que, que nós, mães, estamos fazendo para tirar elas do celular? A gente chama é, elas para fazer uma sobremesa, de jogar um jogo de tabuleiro, de chamar ela, ver exatamente qual a necessidade delas, se é jogar um esporte ou se é passear no parque, enfim. A gente, às vezes é muito difícil a gente falar isso. Eu falo isso porque eu tenho uma filha que também adora o celular. Então a gente precisa demasiadamente usar a criatividade para a gente trazer um mundo melhor, né? o autor traz uma forma, né, que ele colocou o relógio para despertar às 3 da manhã, e aí trouxe um bem-estar para a esposa, porque ele falou, né, eu estou com uma vontade de fazer um amorzinho e pescar. Você vê que ele não deixou de fazer o que ele queria, mas também não deixou ela com sangue nos olhos, né, vamos dizer assim, não deixou ela Exa brava, né. Então ele teve exatamente. a empatia de falar, eu também, eu quero ter esse prazer de pescar, mas como que eu vou trazer esse prazer para ela, né? É. Então, um pouquinho de sacanagem nessa conversa, né? Mas eu acho que você falou uma palavra-chave, empatia. A gente precisa ter É, muita empatia com o outro. Em qualquer situação, no trabalho, porque às vezes a gente recebe um feedback que a gente não gosta. Mas será que a gente está sendo empático de absorver, ou ouvir, absorver, né? Ver, será que isso é verdade? Será que não é? Será que o problema está em mim? Será que eu devo mudar? Será que eu não devo? É a gente se questionar bastante, né? E para a gente poder responder ao mundo com leveza, com criatividade, para tornar o mundo mais feliz naquele momento, né? A gente não precisa trazer um pesar tão forte, né?
É, com certeza. É ter a empatia, né, de não trazer só para o meu prazer, né? Aqui foi uma brincadeira que ele trouxe, né, na leitura, mas o que que eu posso trazer? Só eu que tenho que ter prazer? Eu não posso deixar o meu prazer para ajudar a minha parceira, a minha companheira, o meu marido, né? Porque Exatamente. ele falou aqui bem assim direcionado a relacionamento, né? No casamento, quanto que a gente não precisa ter essa empatia, essa sensibilidade, né, de entender o lado do nosso parceiro também, né? Por que será que ele, de repente, não quer ir ao shopping comigo, né? Qual será o problema? O problema pode ser eu, como pode ser qualquer outro. Então, buscar entender o porquê das coisas, né? Ter a empatia de se colocar no lugar para não haver confusão, né? É usar realmente a criatividade para trazer esse bem-estar para essa relação, para esse relacionamento. Exatamente. É primordial, né? A gente precisa também aprender a receber não e a dizer não. E com isso a gente É, precisa de empatia para aceitar o não do outro, né? E às vezes aceitar o mau humor do outro por você ter dito não, né? Porque eu é, acho que o que a gente é engraçado que eu estou preparando um vídeo que fala sobre a integridade. E a integridade é exatamente isso, é a empatia de poder aceitar o sim ou não do outro, assim como você está alinhado, né? Mente e sentimento, para você poder dizer não e ser íntegro naquilo que você está pensando. Né? né? Verdade. Muito bom, vai Bacana. ser Vamos bom esse vídeo. continuar? Vamos. Ó, o autor agora sugere dar algumas dicas, né, para a gente usar essa criatividade. Então, ele fala: não diga que a saia está muito curta e nem exige que ela troque a roupa. Diga assim: bem, quando você coloca essa saia, fico tão inseguro. Ou seja, é a empatia, né? Porque às vezes a É, pessoa está se sentindo confortável naquela mini saia, mas o teu marido não gosta dela. Mas como que a gente fala para a sem esposa, para agredir, né? Sem sem agressão? como Sem é que fala? Sem a falar de uma forma violenta para não ter a briga, né? Aquele embate, né? olha, eu confesso para você que eu vi muitas vezes, tivemos muitas vezes esse tipo de discussão aqui dentro de casa, porque eu queria vestir uma roupa que não era vulgar, não era nada demais, mas o marido estava ciumento porque eu estava, digamos, elegante, bonita, atrativa, e às vezes a gente não sabe como falar isso, né? É, Então, a importância da criatividade no nosso diálogo, na nossa comunicação, faz com que você não tenha uma comunicação violenta também, que é muito importante, né? sim, com certeza. É praticar, né? É tentar. Quando a empatia entra, a violência sai, né? Porque se você não conseguir trazer a empatia, você vai estar sempre batendo de frente com algo que você ainda não sabe por quê. Bingo, Né? é isso mesmo. A empatia é fundamental para a gente não ter a violência, seja na comunicação, seja né, no dia a dia. E a gente, muitas vezes, a gente esquece dessa empatia, né? A gente está Sim, com certeza. numa frequência diária que a gente não está nem aí, a gente não presta atenção nas coisas que a gente fala com o outro. E a empatia começa na gente, né, Andressa? Sim, com certeza. Vamos lá. 2. Ao notar que a relação esfriou, movimente-se em favor do casamento. Compre flores, vá ao cinema, faça um elogio. A homem tão insensível que, se chegar em casa e encontrar sua mulher de cabeça raspada, ele vai olhar e dizer: está pronto o jantar? Nem notará. Exagero à parte, no dia a dia é assim que acontece. Quem diria os casados, né? Os casados entram numa rotina sempre boa, a lua de mel, a época do namoro, até você ter filhos, e daí a gente começa a entrar numa rotina que a gente não para. Gente, não é assim. Nós somos diferentes, as pessoas tiveram criações diferentes. A gente é, faz tantas promessas antes de casar, né? Promessa de que o amor nunca vai se apagar, que a gente sempre vai ser carinhoso um com o outro, que a gente sempre vai, né, se colocar no lugar do outro, e daí o casamento vem, a rotina vem, e a gente apaga todo aquele amor, todo aquele carinho que a gente tinha na época de namoro, né? E a gente precisa
ter a criatividade para resgatar, para não apagar. Então, o que que nós estamos fazendo? A gente só quer receber do outro, mas nós estamos fazendo alguma coisa pelo outro? É. Eu vou dar um passinho para trás, né, nessa questão, né? Porque quando chega nesse ponto também, né, é uma outra visão. Quando chega nesse ponto de estamos no automático, né? Mas lá no começo ele fala assim, ao notar que a relação esfriou, algo está acontecendo para que essa relação esfrie. Então, estão os dois com o mesmo propósito de estar juntos, de querer um bom relacionamento, de querer estar um com o outro no mesmo movimento, de querer fazer dar certo essa relação. Então, é buscar tanto um quanto o outro, é o casal, é a relação, a empatia, e encontrar um ponto onde que para eles vai fazer sentido as coisas darem certo. Porque o que o meu vizinho faz, o meu parente faz, enfim, cada um faz, dá certo para eles e para mim. Porque como que eu vou ver para mim, para o meu marido, para a minha família, dentro da minha casa? O que eu posso fazer para que essa relação volte a florir, volte a esquentar, vamos dizer assim. Então, eu diria que não é nem o que eu não estou fazendo, né? Mas é o que eu posso fazer para que isso volte a ser uma relação gostosa, prazerosa, né? E às vezes são pequenos gestos, né? É um abraço que você não dá mais, né? Um pegar de mão que você não pega mais. É, enfim, é tanta criatividade que a gente pode usar e que a gente acaba não usando, né? Principalmente, eu vejo assim, às vezes muita reclamação, principalmente da mulher com o homem. Porque a mulher é mais sensível, o homem nem tanto. É, mas assim, a gente não pode esquecer os dois lados. Porque É, eu gosto muito de indicar aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor. É perfeito porque cada um, se a gente conhece as pessoas com quem a gente casa ou com quem a gente se relaciona, fica muito mais fácil, né, para a gente poder lidar com as pessoas que a gente convive. Não é só o parceiro, né, o relacionamento íntimo, mas é é, entender como o outro funciona para a gente poder ajudar, né, nesse relacionamento. É muito importante. é, Fica aí a dica: cinco linguagens do amor. Vale do a pena. amor. Vamos lá para o próximo? Vamos. É, só uma observação: esse livro, ele não necessariamente é só para o relacionamento íntimo. Eu acho que ele vale para toda a vida. É quando a gente começa a perceber como que o outro funciona, né? Se é com presentes, se é com carinho, se é servindo, né, a pessoa. Tem cinco linguagens, mas eu não vou dar spoiler não, porque eu ainda vou falar sobre ele. Tá certo. Vamos lá, terceiro. Se você está acima do peso, não fique repetindo sua insatisfação perto dele, porque a memória do marido vai registrar a informação e será difícil deletá-la. E toda vez que ele olhar para você, se lembrará daquele defeito. Ao contrário, coloque uma roupa que valorize suas curvas. E mesmo sendo grandes curvas, será possível sentir-se bela e sedutora quando realmente quiser? É louco, né? A mulher, ela funciona muito com elogios, né? Só que se ela não tá É, bem, ela fala que não tá bem, mas ela no fundo, ela quer um elogio. Mas para é, que se autocriticar? Por que não é, se autoamar, né? Ficar feliz da forma como você tá? Gente, a gente não, essa característica de mulher magra, mulher esbelta já era. Os nossos maridos também adquirem barriguinha, né? A pele cai, não é só nós mulheres. E por que que a gente é. se tanto critica, principalmente na frente dos maridos? É. Vou até deixar bem claro aqui essa questão de falar para o marido, né? De querer esse elogio. Aí, É, trazendo aqui para o nosso consultório, né? Trazendo para o nosso setting terapêutico, por que que essa pessoa precisa tanto desse elogio desse marido, né? Por que que a gente... Porque, assim, em relacionamento, você pode manipular, fazer uma certa manipulação para gerar frutos desse relacionamento, para que seja. Porque, veja bem, se eu gosto de ser elogiada pelo meu marido, será que em algum momento eu já falei para ele que eu gosto? Ou que eu gostaria que ele me elogiasse? Porque de repente eu estou esperando algo que ele ainda não sabe que é eu a gosto ou bolinha que eu de quero. cristal, né? Ninguém tem bola de cristal. Não é? Então, assim, vai falando, vai jogando. Olha, já coloquei uma roupa especial para você nem você gostou? Aí, quando ele elogiar, você fala, olha, faça isso sempre, porque é uma delícia ser elogiada.
né? Ser verdadeira, ser íntegra, independente se ele vai gostar ou não, em primeiro lugar é você. Mas é claro que a gente gosta de um elogio. Nós somos mulheres, nós gostamos de ser elogiada, seja por quem for. Mas no relacionamento, você já falou para ele que você gosta de ser elogiada? Porque senão você vai ficar esperando algo que é uma ilusão da tua cabeça. Que às vezes não faz parte dele, né? Mas ele sabendo que você gosta de ser elogiada, ele com certeza vai procurar fazer mais. É, às vezes até Então, com certo exagero, né? Você tá cheirando alho e é, cebola e ele vai lá. Nossa, que você tá linda! que cheiro agradável! Que cheiro agradável, né? E já você olha e fala, o que que você quer? Ai, ai. Pois é, só que Olha aí a criatividade. você tocou num ponto interessante. Às vezes a gente recebe um elogio e a gente nem sempre está preparada para receber. Para Eu lembro de receber, é. uma propaganda que tinha. Eu não lembro qual era o produto, que a mulher queria um elogio. Aí, quando a pessoa elogiava ela falava assim: larga de ser mentiroso, eu não tô magra, eu tô é gorda. Então, a gente precisa saber o que a gente quer, né? E mesmo Exatamente. que. É engraçado, a gente trata de mulher, né? Abrir um parênteses. A gente sempre quer esconder a celulite, as estrias, e todo mundo fala, principalmente os sexólogos, falam que homem não olha para isso. Mas a É, gente insiste achar que a gente está horrorosa, que o marido vai olhar. E óbvio, a gente precisa ter o autocuidado, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente se cuidar. Mas a gente precisa também estar preparado para receber um elogio e não se autocriticar, né? Dentro da é, relação. Das é isso relações, mesmo. não necessariamente o, a, a relação íntima, né? É isso mesmo. Vamos lá para a próxima. Não esqueça, você tem um cérebro presente de Deus. Use essa ferramenta e aprenda a criar estratégias com aquilo que tem à sua disposição. Se alguém tem tijolos, areia e cimento, ele faz uma casa de alvenaria. Se só tem madeira, faz um barraco. Afinal, mesmo sendo de madeira, quando bem construída, a casa pode proteger e ser aconchegante. Outro exemplo: se o parceiro não conta com recursos para presentear a amada com um anel de ouro, ofereça-lhe um simples ramalhete de flores carinhosamente. A gente não É, precisa de coisas caras, né? O que eu acho que na grande verdade o que a gente está buscando é o carinho, é a é, atenção, é o reconhecimento, né? É o elogio. Mas você faz isso? é, Começa na gente, né? A gente, é exatamente. óbvio, receber um diamante, receber um anel de ouro faz bem, é gostoso, sim. Mas e amanhã? Você vai estar com a mesma felicidade do dia que você recebeu? E É o depois de dia a amanhã? dia, né? É o dia a dia. E o que a gente quer no dia a dia é o colo, é o aconchego, é o carinho, é a atenção, é a compreensão, é os ouvidos, que nem sempre o outro quer ouvir a gente falar. Mas É, será que nós estamos dando tudo isso ao outro também? é muito estado de estar no estado de presença, né? Estar no presente. Quando você está conversando, esteja ali conversando, não com seu pensamento nas mil coisas que você tem para resolver, mas estar ali presente, porque ali ele pode ter dado alguma informação muito valiosa que você desdenhou. Não porque você quer desdenhar, mas porque o seu Não. pensamento está em outro lugar. É. Então você não consegue ter a atenção ali naquele momento presente para dar o valor àquela conversa, dar o valor a tudo aquilo que está sendo trazido naquele momento, né? Está sendo falado, colocado ali. E da mesma forma que a gente precisa dar atenção, quando eles também conseguem, né, conversar e colocar para fora algo que não está bom, então estar presente nesse momento para ele vai fazer a diferença nesse relacionamento, né? E principalmente nós mulheres, né, Andresa? A gente tem um pensamento muito acelerado, porque a gente nem levantou da cama, a gente já pensa no café da manhã, no almoço, na janta, no filho, no leve e trás de filho, no trabalho, no marido. A gente tem milhões de coisas para pensar. Então a gente precisa realmente buscar essa presença plena de a hora que você está com as pessoas, é você estar de fato com as pessoas. Né? Eu sei que às É, vezes filho toma o tempo, muitas coisas tiram a nossa atenção, mas se a gente não desacelerar, a gente começa a ficar ansioso, depressivo, sente o vazio,
dentro da gente, porque a gente está rodeado de gente e a gente não está presente. Então a gente precisa olhar isso com muito carinho. Mas, volto a dizer, antes o processo começa em nós, com o outro. Se a gente não faz, a lei hermética, dar e receber. Se eu não dou, eu não recebo. Então, precisa E começar em nós. quando você fala assim, né, olhar com muito carinho, é olhar mesmo, olhar se não está faltando algo externo, que você não está conseguindo manter essa presença, né, no relacionamento, no seu trabalho, você não está conseguindo ter foco, né, no seu trabalho, por exemplo, que o trabalho também é um tipo de relação, né, com seus familiares, você está conseguindo ter a sua atenção ali, para que você consiga, talvez, ajudá-los, né, com algumas coisas simples, ou só ouvir, mas ouvir presente, né, com a presença. Não só estar ali. Eu ia É falar uma outra difícil. coisa, mas mais para frente eu falo. Então Eu vamos acho lá que para vai o caber próximo. no outro momento aqui. Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, participem aqui na nossa live juntos, tá? Vamos lá. O quinto, milagres existem, só que para eles acontecerem é preciso haver a combinação de suor, criatividade e fé. Ou seja, fazer acontecer, acreditar que você fazendo, né, sendo criativo, as coisas vão acontecer. É. Bem curtinho esse parágrafo, mas bem É. real, né? E relacionamento é uma construção. Né? Eu acho que quando ele fala aqui de suor, quer dizer que a gente não vai conseguir construir um relacionamento perfeito, se é que existe uma perfeição, no primeiro ano de relacionamento, vamos dizer assim, no primeiro ano de casamento. Eu falo que o primeiro ano é um teste, né? Você passar por esse primeiro ano, você já vai para o segundo com mais força, com mais entendimento, já sabendo mais ou menos como que a outra pessoa age, como ele é, enfim. Mas o suor aqui que eu acredito que ele diz é a construção desse relacionamento, né? O que é que você tem feito para construir um relacionamento que seja bom e prazeroso e que traga felicidade? Então, aí usando a criatividade e assim, com muita fé de que os dois estão ali afinco para o mesmo propósito. O suor é um trabalho, né? É um trabalho É, constante que a gente deve exercitar diariamente com a presença plena, ou seja, estar presente, né? O que eu estou fazendo, o que eu disse, o que eu não estou fazendo, né? O que o outro sabe de mim e não sabe, né? Quando você fala, será que o outro sabe que eu quero receber elogios? Então, a gente precisa, esse suor é um trabalho e eu acho que é para a vida inteira. Eu acho que eu já estou há mais de 10 anos casada e, e é diário, é diário. é A isso gente tem que mesmo. estar atenta o tempo inteiro, porque senão a gente magoa a gente e magoa o outro. Sim, Então, a criatividade eu acho que a gente tira aqui um pouco como estar presente, né? E estar o tempo inteiro se questionando. É um ponto de interrogação. Será que ele sabe que eu estou cansada? Ele não vê que eu estou cansada? Mas você disse que você está cansada? E até um pouco, né, Rê, quando você percebe que existe algo que está impedindo essa comunicação, é como a gente fala que quando nós estamos muito concentrados no nosso ego, no nosso egoísmo, né, a gente está sempre trazendo para o eu. Por que, que ele não me vê? Por que, que ele não está olhando para mim? Por que, que eu não consigo chamar atenção? Por que, que eu? Então, só que a questão não é só eu. Existe uma outra pessoa que tem sentimentos, problemas. Então, a criatividade, ela tem que vir nesse momento, né, com a empatia, para entender o que é que está acontecendo ali. Porque, de repente, ele só precisa ficar naquela caixinha do nada por alguns minutos, para depois ele voltar e ter uma conversa, ou assistir um filme, ou dar uma volta. Mas o homem tem muito disso, né? De ir para essa caixa do nada e ficar quieto. Às vezes a gente mesmo precisa de ir para a caixa do nada. A gente, elemento terra, é muito isso, né? A gente quer ir para o nada. Eu vou para o quarto, deito, eu preciso ficar quietinha por um tempo, um período para entender algumas coisas, depois eu volto para poder usar a minha criatividade e transmutar aquilo que não estava bom, resolver aquele problema que eu não estava entendendo que estava acontecendo. É bem isso mesmo. Né? Disse tudo. Vamos ser inteligentes, criativos e Sim. comunicativos, né? Acho que A a gente usa comunicação é pouca, primordial. a gente usa muito pouco a comunicação para ser claro,
com a gente e com o outro, né? É isso mesmo. Vamos lá. Voltando a falar da sensibilidade, se notar um problema que está apenas no início, será mais fácil equacioná-lo. Afinal, um pequeno furo num dique, a princípio, não é problema, mas no longo prazo pode causar uma tragédia. Aí ele complementa, né? Finaliza. Sabemos que na prática os problemas são mais difíceis, mas recorde-se de que você é o diretor do filme da sua vida e, ao mesmo tempo, o ator principal. Sendo assim, não use dublês. Faça esse filme obter sucesso e ganhar o Oscar da felicidade. Eu acho que enquanto não nos enxergarmos como o ator da nossa própria vida, eu falo, eu estou com muito fresco o vídeo que eu quero fazer sobre a integridade, né? Como que você está sendo íntegra na vida, né? Que você quer uma coisa, mas para agradar o outro você faz, mas cadê a tua direção? Muitas vezes a gente deixa o outro tomar conta da nossa vida, porque você tem a dependência emocional, aí você quer estar com os outros, mas você disse que precisava estudar, que você precisava trabalhar, que você precisava fazer isso. Então você se trai o tempo inteiro. Isso está correto? Né? E daí ele fala, a sensibilidade, notar um problema que está apenas no início, não deixar virar uma bola de neve a tua vida. Porque a gente vê, né, os nossos assistidos lá na frente, depois de anos, mas ele nunca viu, ele sempre foi assim, ele sempre foi assado. E por que você esperou tanto tempo? Exatamente. A gente precisa parar para observar, é isso que eu quero para o resto da minha vida? Por que agora eu estou reclamando? Ou então, quando os problemas surgem, a gente precisa olhar para eles, encarar e falar o que está incomodando, o que eu não gosto, ou o que eu não gosto em mim, o que eu não gosto no outro, para poder ir acertando as arestas. Relacionamento é isso. Não só com o relacionamento íntimo, mas com as nossas relações. Será que a gente está agradando? Por que o outro não me agrada? Mas será que ele sabe o que você gosta? É o buraquinho que pode virar uma brecha, né, para acontecer uma tragédia. E é o que a gente vem falando, né, aqui por todo esse capítulo, né? A empatia, a sensibilidade. É trazer sempre o olhar de que precisamos ser claros e verdadeiros. A Um com o responsabilidade. outro. Porque o casamento, a relação, ele só vai dar muito certo se você conseguir ter essa clareza com o seu parceiro. Porque adianta você ficar, olha, eu não gosto muito disso, mas eu passo por cima para agradar, porque eu quero fazer com que a relação dê certo. Só que lá na frente, essa coisinha que eu estou passando por cima de mim mesma vai começando a criar uma ferida, vai começando a criar algo em mim que vai ficar insustentável. E aí depois eu explodo e ele não vai entender nem por que eu estou explodindo. Porque se desde sempre eu falei que estava tudo bem, por que agora, depois de tanto tempo, isso não está bom? Mas eu vou sempre sendo muito claro, não consigo lidar com isso, não consigo lidar com uma pessoa, não gosto que você faça aquilo. Como que a gente pode, usando a criatividade e a empatia, como que a gente pode manter algo que seja bom para os dois? Eu faço concessões, né, que a gente fala, muitas vezes a gente faz concessões no relacionamento. Né? Porque não pode ser também só prazer só para mim e para ele nada. Tem que ser prazeroso para os dois. Então, dentro do que é bom para cada família, cada relação é uma coisa. Não dá para fazer essa regra, né, fechada. Mas o que faz sentido para mim? A gente vai passando por cada fase da vida, cada momento, né? Uma hora você está pronta para casar, numa outra hora você está pronta para ter filhos, você está pronta para ir para a luta, atrás de uma profissão, de ser alguém, de ser reconhecida lá fora, né? Então, cada fase da vida, a gente vai precisar de algumas coisas, vai ter algumas necessidades diferentes. Então, quando você traz essa empatia e essa clareza, porque, olha, eu vou precisar deixar um pouquinho na casa para focar em outras coisas. Tudo bem para você? Você pode me ajudar nesses momentos até me organizar? Porque é parceria. O casamento é uma grande parceria. Mas enquanto eu não abrir o bocão para falar que eu preciso de ajuda, ele não vai me ajudar.
precisamos ser claros, né? Como o próprio autor fala, você é o diretor, você é o autor da sua própria vida. O que Exatamente. você está fazendo com a sua vida? Está se calando, se fechando, engolindo o sapo para uma hora estourar? E o amor da sua vida? Onde E fica? por que, não é, Rei? Por que se calar? Por que não verbalizar o que está bom e o que não está? Eu digo que as grandes doenças que acometem, né, nós mesmos, é a falta da comunicação, é o sentimento É, guardado, enraizado, né, que a gente é, vai guardando, que a gente não consegue respirar, não consegue fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Tudo se resume parar, sentir o que é é, verdadeiro para mim e se comunicar, né? Eu falo que a exato. gente precisa estar muito alinhado, o racional com o nosso sentimento e com a nossa ação. Só que o principal desses três é a gente sentir. É, Sentir e se questionar, né? Se isso é bom, se não é, se eu devo ir para ação, se eu devo me movimentar ou não. Mas uhum, nós precisamos parar para sentir, para avaliar o que a gente quer, o que a gente pensa, por que o outro não me entende. exato. É Você isso se mesmo. entende, você se comunica, você diz aquilo que você quer? É. E é muito daquilo, né? A gente acaba focando muito, né? Quando está muito intenso, brigas, né? No casal, a gente foca muito no negativo, né? Do outro, né? Porque ele não faz isso, porque ele fez aquilo, porque... Então, o negativo a gente reconhece muito fácil, Nossa, né? O que é ruim, a gente consegue ver com muita clareza. Mas e as partes boas, né? Porque todo mundo tem defeitos e qualidades. E as qualidades? Por que os defeitos acabam sobressaindo além das qualidades, né? a gente precisa primeiramente ter em mente a nossa gratidão, né? E olhar o lado bom das coisas. É, Porque a gente entra num ritmo de olhar só as coisas ruins. E quando a gente é, entra nisso, gente, para a gente voltar é muito difícil. Então começa hoje agradecendo pela vida, agradecendo por tudo que você tem. Se a gente praticasse diariamente a gratidão, as coisas com certeza vão começar a dar um olhar diferente na tua vida. E use é. muito a comunicação, a criatividade, a comunicação é essencial para a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais empática, né, com o outro. É. E agir com maturidade, né, Rê? Porque sempre acaba numa briga, numa discussão, a gente entra na nossa criança interior e fica operando dessa forma, né? Como se fôssemos aquela criança birrenta que não quer olhar para o todo. Então, eu quero só para aquilo que eu quero, vou olhar só para isso. Então, é uma forma infantilizada, né, que a gente acaba trazendo para as relações. Isso em todos os campos de relação, não só relacionamento íntimo, como no trabalho, com família, com os familiares, com amigos. A gente acaba infantilizando mesmo, né? Mas é trazer mais esse adultecer que a gente precisa trabalhar o tempo todo em nós, né? Não é porque você reconhece que você age de acordo. Muitas vezes a gente reconhece que estamos sendo infantil, mas agir como adulto, peraí, é um passinho a mais. Mas vamos ir reconhecendo, já é um primeiro passo, né? Que eu estou, de certa forma, agindo infantil, que eu estou trazendo as minhas dores sendo potencializada na hora do embate, né? Mas o que fazer para mudar isso? Porque isso atrapalha a você, não está atrapalhando só o relacionamento e o outro, mas atrapalha principalmente a você, que não está conseguindo lidar com essa criança, né? Com essa expressão está infantil. Precisamos amadurecer essa criança, né? Para as relações. Perfeito, muito bom. Certo? Terminamos aí mais um capítulo. Capítulo da semana que vem é Tenha um caso de amor com a sua vida. Olha Ai, que que gostoso. delícia. Acho que promete uma coisa bem gostosa. Mas ó, É quero verdade. agradecer aí a todos que ficaram na live, Liane, minha amiga, Danúbia, Samara, Equilíbrio Perfeito. Ixi, são tantos que não dá nem para falar todos. Acho que a A sua Salete estava. legal, a Sucena, tá? Obrigada por terem participado. Espero que vocês tenham gostado. Participem também, fazendo comentários para a gente poder enriquecer aqui a nossa live. Isso. E contamos com a presença de vocês semana que vem. E quem quiser a leitura do baralho, entra aí na minha página, vê o post que eu fiz. Vou fazer a semana do baralho gratuito para poder ajudar e vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho.
É Tá isso bom. aí, gente. É fantástico. Não percam. Andressa, obrigada por mais uma semana. Semana que vem Eu que estamos juntas agradeço, Rê. novamente. Se Deus E quiser, estaremos aqui com mais um pouquinho de conhecimento, de um bate-papo gostoso. Vamos estar aqui sim, com certeza. vamos sim. Obrigada, gente. Até Um semana que beijo a vem. todos. Até semana que vem. Beijo, tchau. Beijo, tchau, Rê. Obrigada. Tchau.